cá menino, sai da frente da televisão. Solta esse celular e presta atenção. Tem facilidades pra te oferecer, mas antes você tem que entender que a tecnologia vai te ajudar, não te aliena, então vem. Usa esse celular pra aprender e o seu computador pra EAD. Poder acessar esse risco te auxilia quando tu estuda. E usa teu tablet pra apresentar trabalhos, fazendo um slide bem bonito. Tem aplicativos que fazem 1000 pesquisas sobre o assunto que vão cair na prova. Vem cá menino, sai da frente da televisão. Solta esse celular e presta atenção. Olá, boa noite. Eu estou aqui para realizar um trabalho, colaborar com o trabalho do seminário temático em Educação 6 da Universidade Federal da Paraíba, Campus 3, Bananeiras, com o professor Emerson, falando sobre o uso das novas tecnologias na educação, as TICs, e também o papel da EAD, para que essas TICs, essas novas tecnologias na educação, cheguem à sala de aula e como elas chegam à sala de aula. Então, inicialmente, meu nome é Genaldo, certo? Genaldo Costa. Eu sou graduado em licenciatura plena em Pedagogia pelo Campus 3 da UFPB, de Bananeiras, pelo Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias, e também tenho uma graduação à distância em licenciatura em Ciências Biológicas. Então, assim, eu já tenho 7 anos de atuação na área da educação, sou professor do quadro efetivo do município de Caiçara. E dentro da minha atuação enquanto professor, eu venho observando o uso dessas novas tecnologias, o quanto elas devem ser colocadas em sala de aula e como elas podem favorecer o nosso papel enquanto docente. Inicialmente, eu queria abordar e trazer para vocês o que são as TICs, que é justamente as novas tecnologias da informação e da comunicação nas salas de aula. As novas tecnologias vêm para auxiliar cada um de nós professores a desempenharmos o nosso papel enquanto docentes atuantes em pleno século XXI. Hoje, nós professores observamos que nós temos vários mecanismos que nos auxiliam em sala de aula. Software, programas educativos, sites de pesquisa, mecanismos estes que podem nos auxiliar na sala de aula, trazendo para o nosso alunado e fazendo com que ele veja a contextualização do conteúdo que nós estamos trabalhando em sala de aula. Atualmente eu estou trabalhando com a disciplina de matemática e sempre busco através de sites, de softwares, de programas educativos, maneiras para que a matemática possa ser introduzida na sala de aula através de mecanismos como estes das novas tecnologias. E é importante destacar o quanto os alunos eles conseguem viajar na aula, participar da aula, quando a gente torna a aula dinâmica. É claro que o novo equipamento, quando ele não é utilizado de maneira correta, ele vai se tornar o tradicional de sempre. Então, o que vai tornar o novo equipamento como um data show, como um computador interativo, produtivo na sua aula, é a maneira que você trabalha com ele. Dentro da própria Universidade Federal da Paraíba, a gente trabalha com a disciplina chamada de Novas Tecnologias na Educação. E dentro dessa disciplina, eu, enquanto estudante de pedagogia, eu vi algumas aulas que ajudaram bastante para hoje em sala de aula colocar em prática, através dos trabalhos de softwares, de programas educativos, jogos que, quando a gente sabe manusear ele, trazer ele para um contexto pedagógico, a gente consegue identificar que o aluno aprende muito mais com eles. Então é importante destacar também isso. Outra coisa que a gente deveria destacar é que essas novas tecnologias da informação, elas estão presentes na sala de aula, mas elas também estão presentes na formação do professor.
O estudante de pedagogia hoje, por exemplo, ele precisa trabalhar e observar disciplinas que possam lidar com essas novas tecnologias. Porque em sala de aula a gente precisa lidar com essas novidades, entre aspas, né? Com essas novidades, para que a gente possa desenvolver o nosso papel de forma satisfatória e coerente. Até porque a educação é um ato político. E por ser um ato político, ele envolve toda a sociedade. E por envolver toda a sociedade, a gente trabalha com vários mecanismos em sala de aula. Precisamos trabalhar com vários mecanismos em sala de aula. No início do vídeo eu falei que na minha formação, eu tenho uma formação à distância, né, que é justamente uma formação proporcionada pela EAD, que é a educação à distância. E é muito importante destacar que hoje, na formação continuada de professores e na formação inicial de professores, a EAD está ganhando grande papel, né, se destacando de uma forma muito abrangente, porque consegue levar e fazer com que vários professores estejam em formação de forma virtual, não de forma presente, como a gente trabalha nos cursos, né, do Campus 3, por exemplo, de Bananeiras. Então, tem os seus pontos negativos e tem seus pontos positivos. Enquanto estudante de curso proporcionado pela EAD, eu percebi que o contato físico, a interação professor-aluno, ela é dificultada um pouquinho devido a essa distância proporcionada pelas novas tecnologias. Então, tem o seu lado bom porque a gente consegue ganhar tempo, né? A gente consegue, através de aulas, né, de conferências, de aulas virtuais, a gente consegue estar lidando com a disciplina trabalhada, mas a dificuldade é essa falta de contato com o professor, de estar ali lado a lado, fazendo esse feedback, tirando as dúvidas. Então a educação à distância tem o seu lado positivo e também tem seu lado negativo. É importante destacar que vários profissionais na área da educação e de áreas afins, né, tiveram a sua formação graças ao avanço da EAD, da educação à distância, e dessas novas tecnologias. Hoje o professor em sala de aula precisa muito lidar com essas novas tecnologias da informação, porque hoje este celular instrumento que está gravando a nossa entrevista agora, por exemplo, ele é um instrumento muito satisfatório em sala de aula, quando a gente consegue mostrar para o nosso aluno que não só as redes sociais, mas também os sites educativos e outros instrumentos, né, podem nos auxiliar em sala de aula. Eu particularmente já fiz pesquisas em sala de aula em que eu utilizei os celulares dos alunos. Eles estavam dispersos com o celular e aí no momento da aula eu provoquei eles, né, para que nós fizéssemos uma pesquisa em meio ao celular. E eles conseguiram identificar que além do celular ser uma ferramenta para ouvir música, para fazer vídeos, para se conectar às redes sociais, também é uma ferramenta de pesquisa. Então, as novas tecnologias da informação estão presentes na sala de aula? Sim, porque nós precisamos desses mecanismos para tornar nossa aula dinâmica e mais interativa, tendo em vista que o aluno do século XXI não é mais um sujeito passivo, ele é um sujeito ativo no processo de desenvolvimento da aprendizagem. O processo de desenvolvimento da aprendizagem só acontece quando a gente consegue provocar o aluno e ele trazer resposta para cada um de nós, professores, que estamos no solo da sala de aula. Então, é importante destacar, sim, que dentro da nossa formação de professores, nós precisamos lidar com essas novas tecnologias e também com a metodologia de como colocar ela em prática em sala de aula. Porque o conhecimento deve sim ser e deve estar interagindo com a prática. Sendo assim, a gente consegue provocar o aluno e também nós saímos da nossa zona de conforto enquanto professores e aprendemos constantemente com eles. Porque dentro de um mecanismo novo, né, como o data show, como o computador interativo, como o celular, como o tablet, esses instrumentos de mediação, eles devem estar em sala de aula, devem estar presentes em sala de aula para nos ajudar e facilitar esse processo de ensino-aprendizagem.
porque hoje o processo de ensino-aprendizagem ele se torna muito difícil, porque em meio à sociedade tem esses mecanismos que muitas das vezes, quando não nos ajuda, nos atrapalha. Então o professor precisa muito bem conhecer essas novas metodologias, esses novos mecanismos de aprendizagem e trazer para que na sala de aula ele possa fazer essa contextualização entre o ensino